José António Barros, presidente da Associação Empresarial Portuguesa, Jaime Quezado, economista e comentador do ETV, são convidados deste grande jornal de quarta-feira. Boa noite a ambos, muito obrigado pela vossa presença. Senhor Engenheiro, isto é um timing perfeito. Esteve aqui há uma semana, quando da apresentação do pacote anti-crise de incentivo à economia, está aqui hoje quando se consegue chegar aqui a um acordo em sede de concertação social em relação ao salário mínimo. Qual é que é a sua reação em relação a este acordo? Satisfeito, naturalmente satisfeito. Como sabe, não constitui propriamente uma grande novidade, em primeiro lugar. Agora, efetivamente, o acordo agora foi conseguido e foram estabelecidos valores e foram estabelecidos timings. Isso é que me parece que é muito importante. Portanto, eu estou satisfeito, acho que é perfeitamente comportável para as empresas, acho que, e eu vi o secretário-geral da UGT e concordo inteiramente com o que ele disse, acho que para os trabalhadores também é uma vitória, na medida em que, numa situação destas, aceitar-se subir o salário mínimo, não pelo salário mínimo, que em si mesmo, como sabe, tem uma influência relativamente ligeira. Penso que o Ministério do Trabalho fez um estudo, isto é chegar a qualquer coisa como 0,20% no máximo, exatamente, no máximo. Mas sobretudo pelo efeito de arrastamento. É quando nós temos trabalhadores no salário mínimo com 475, temos outros com 485, outros com 495, outros com 505. E quando mexe nos de 475, a seguir vai ter que mexer nestes outros todos. E, portanto, há aqui um efeito de arrastamento que é importante. E era por causa desse efeito de arrastamento que existiam algumas resistências por parte das empresas? É fundamentalmente por causa desse efeito de arrastamento. Agora, eu considero que há aqui um aspecto muito positivo. É que, sobretudo, este acordo visa um outro acordo maior, um acordo de médio e longo prazo, que o Presidente da CIP pôs em cima da mesa e com o qual nós identificamos perfeitamente, que é definir o que é que se vai fazer depois disto. Depois de chegarmos aos 500 euros... Em outubro do próximo ano? Em outubro do próximo ano. Em outubro do próximo ano. Não tem a mínima dúvida em relação a estes timings? Não tenho grande dúvida. Com franqueza, não tenho grande dúvida. Não tenho grande dúvida porque a subida dos 485 depois até aos 500 em duas fases, repare, é quase natural. E também não tenho dúvida porque não estou convencido que haja uma queda da economia que justifique corrigir em baixa essa previsão. Eu continuo a dizer-lhe que é evidente que temos medidas restritivas, mas estou convencido que a economia portuguesa vai reagir de uma forma favorável. Não estou a prever um ano de grande crescimento, mas estou a prever um ano, talvez, de manutenção da taxa de crescimento do PIB que se tem verificado nos últimos trimestres. Agora, dizer o que é importante é esta negociação de médio e longo prazo, que aí sim vamos olhar para o salário mínimo e para a evolução do salário mínimo, considerando outros fatores, nomeadamente a competitividade, nomeadamente o aumento da produtividade das empresas. Está-me a falar de uma possível indexação dos salários à competitividade. Um dos critérios terá que ser esse. Para o futuro, um dos critérios terá que ser esse. Porque se não fizermos isso, a prazo, estou-lhe a falar a médio prazo, teremos certamente que pensar que, como o mundo é global, nós teremos que começar a descer os nossos ordenados para continuarmos a ser competitivos com países como a China, concretamente. E aí não se pode correr o risco... Bom, é uma das críticas que têm sido feitas pelas centrais sindicais e por outros economistas que, ao se avançar para essa indexação, a variável do custo do trabalho, que não é a única determinante para efeitos de competitividade, possa existir aqui um cenário em que os trabalhadores são prejudicados por fatores endógenos aos estritamente relacionados com a sua produtividade? Com certeza que sim, se pensasse que a indexação era feita exclusivamente à produtividade. Não é isso que nós dizemos. O que nós dizemos é que um dos fatores a ter em consideração é a evolução da produtividade, mas não é o único. Há outros fatores. E, portanto, trabalhadores altamente produtivos num cenário de uma empresa que, por outros fatores, para além do contributo direto dos trabalhadores que eventualmente não tenham ganhos de produtividade, esses trabalhadores eventualmente não serão penalizados ou não serão tão penalizados. Não serão tão penalizados ou podem até nem ser penalizados. Agora é uma questão de discutir o modelo. E é isso que o Presidente da CIP propõe, quanto a mim muito bem, é que se avance na discussão de um modelo que possa ser uma solução de médio e longo prazo. Porque uma coisa que também é complicada para os empresários é o surgimento de variações nas estratégias de médio e longo prazo. E o custo dos fatores de produção é uma dessas variações, tal como a energia ou o gás, como já temos dito. Jaime, esta indexação do custo dos salários à produtividade é vital para o futuro do país? Sim, eu concordo inteiramente com o que disse o Sr. José António Barros. Aliás, por coincidência, hoje saiu na última Harvard Business Review,
que é uma conceituada revista de gestão, um artigo do Michael Porter, que é o homem da competitividade, que já não publicava um artigo há muito tempo, onde ele fala do novo conceito, que é o conceito de shared value, chamado valor partilhado entre os empresários e os trabalhadores. Ou seja, o que ele diz, no fundo, é que o novo capitalismo só se constrói se houver uma partilha de pacto social entre os trabalhadores e os empresários. E o que disse o J.J. Barros vem na linha disso, ou seja, é fundamental que, efetivamente, e numa altura em que a competitividade vai ser a grande base do futuro do país, que haja, efetivamente, o entendimento por parte dos trabalhadores de que o seu custo, o custo de produção, que é uma das componentes do custo dos produtos e dos serviços, tem que efetivamente ser indexado à produtividade. Nós todos estudamos em economia que há normalmente os custos variáveis e os custos fixos. E claramente que cada vez mais aquilo que está na base da rentabilidade dos produtos e dos serviços é uma lógica variável e, portanto, os trabalhadores têm que perceber que, independentemente daquilo que é o direito à remuneração do trabalho, que está constitucionalmente prevista e é, obviamente, algo que é, obviamente, básico, tem que haver aqui uma dinâmica que está subjacente à rentabilidade e, portanto, tudo isto está na ordem do dia. E eu não deixava de ser curioso que, de facto, este último texto do Michael Porter, que foi um homem que, como sabemos, fez há 15 anos um estudo muito conhecido sobre a comunidade da economia portuguesa, vem precisamente agora, no início de 2011, falar precisamente desta necessidade de indexar a componente dos diferentes custos de produção e particularmente do custo do trabalho à comunidade. Portanto, estamos a falar todos um pouco a mesma linguagem e acho que na linha da frente daquilo que é as grandes teorias da gestão modernas, claramente isso também está. Portanto, acho que estamos todos precisamente a falar disso e tem que haver aqui por parte, nomeadamente, dos parceiros sociais. E acho que aqui o caminho parte muito, da minha opinião, para as centrais sindicais. As centrais sindicais têm que se modernizar e penso que o GT, obviamente, já está mais nessa linha da frente e tentar perceber que, efetivamente, hoje o mundo é diferente, o mundo hoje é global e, portanto, a sobrevivência dos próprios trabalhadores e a sobrevivência do fator Quando trabalho... Quando diz que tem de se modernizar, diz que tem que ser mais flexíveis em termos negociais. Ou seja, exatamente. Tem que perceber que, efetivamente, hoje a dinâmica dos custos de produção é uma dinâmica muito variável e num mundo global como aquele que nós vivemos é fundamental que os custos de produção reflitam aquilo que é a competitividade dos países. Nós temos hoje, e como disse também muito bem a semana passada o J.J. Barros, tive a ocasião de ouvir isso também, temos hoje casos de sucesso a acontecer em Portugal, nomeadamente na linha das exportações, em alguns setores tradicionais e noutros setores modernos, empresas que estão claramente na linha da frente do ponto de vista da sua capacidade de internacionalização, mas essa dinâmica do ponto de vista de atingir uma dimensão mais estrutural passa também por efetivamente criar condições de contexto. A Auto-Europa é um bom exemplo desse? A Auto-Europa é um bom exemplo, mas a Auto-Europa obviamente é um contexto muito especial, é uma multinacional, resta por aquilo que são padrões que vêm da própria casa-mãe, mas o tipo de pacto estratégico que a Auto-Europa conseguiu atingir ao nível do acordo entre os sindicatos e a própria direção da empresa é um bom exemplo. Os sindicatos perceberam, e numa zona difícil, como é a zona de Setúbal, que efetivamente a sobrevivência do seu posto de trabalho e a sobrevivência da empresa está dependente daquilo que é claramente um acordo entre ambos no sentido de salvaguardar essa própria rentabilidade. Era importante que, efetivamente, só para acabar, os sindicatos, normalmente nas zonas mais tradicionais, nas metalmecânicas, nos próprios textos, no próprio calçado, percebessem um pouco esse discurso e começassem a ter aqui claramente um discurso do ponto de vista de perceber que o fator trabalho é um fator essencial para aquilo que é a construção de dinâmicas competitivas nos setores empresariais portugueses. Engenheiro António Barros, admite que se até os sindicatos não alterarem um pouco o discurso, como estava aqui a referir o Jaime Quezado, eventualmente os próximos meses possam ser meses de um aumento da conflitualidade social. Teme isso? Não, penso que não. E penso que não, digo-lhe porquê. Porque realmente as medidas que estão a ser propostas em complemento deste aumento do salário mínimo nacional são medidas que são facilmente interpretáveis por quem estiver de bom senso e por quem estiver de boa fé, digo. E claramente a UGT já deu provas, e o Dr. Jaime Quezado já o disse muito bem, a UGT já deu provas que está a começar a entender, o UGT, o Secretariado Nacional da UGT, já entendeu há muito tempo. O engenheiro João Proença já está farto de entender isso. Agora está a começar a ser capaz de passar para as suas bases que realmente este é o caminho, não há outro. E, portanto, se houver uma central sindical que não quiser persistir em não entender esta nova ordem mundial, tanto pior, vai ficar para trás, certamente, mas isso é um problema da CGTP, não é um problema meu, não é? Estamos, de facto, num limiar em que é necessário um novo pacto claro social. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. O ex-primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, aqui há tempos, falava até num novo pacto global, não é? Não tenho dúvida. Eu, quanto ao pacto global, tenho algumas dúvidas, porque eu vendo algum desentendimento que persiste na Europa, digo, se nós não nos entendemos dentro da nossa União Europeia, como é que podemos avançar para um pacto global? É complicado. Agora, se me fala num pacto europeu, eu acho que da mesma forma que se fala numa unificação fiscal e que seria um dos passos fundamentais que a Europa deveria dar neste momento e que certamente, se existisse, teria prevenido a situação em que a Europa se encontra neste momento, acho que um pacto também social global
ao nível da União, seria extremamente positivo. Porque temos que pensar que há hoje regiões do mundo com um crescimento da população que nós não temos, da produtividade que nós não temos, com uma capacidade de vender e exportar em commodities que a Europa não tem. Tudo isso somado põe a Europa em grave risco de sustentabilidade futura. O que está em causa é a sustentabilidade futura do modelo europeu. E, portanto, temos que ter coragem de avançar. E há um momento, eu penso que este é o melhor momento de todos. Uma outra questão que eu gostava de o confrontar é esta. No final da reunião de hoje, em sede de concertação social, a Ministra do Trabalho afirmou que em janeiro serão retomados os encontros e uma das questões que estará, obviamente, em cima da mesa é aquela questão da criação do fundo para os despedimentos. Fundo esse que algumas associações patronais, nomeadamente a Confederação do Comércio e a do Turismo, se não me falha a memória, já disseram claramente que não serve para nada e pode ser incomportável para as empresas. Partilha desta opinião? Não, de todo. Aliás, deverá saber, esse fundo, na sua discussão, nós fomos ouvidos, a AIP e Disse-o isso aqui na semana passada. E concordamos porque, primeiro, repare, não estamos a inventar nada. Hoje em dia é difícil inventar a roda. A roda existe há muito tempo. Esse fundo já é utilizado em alguns países europeus, designadamente a Áustria, onde já há uma experiência de funcionamento desse fundo. E corrija-me se estiver enganado, o Brasil também tem algo semelhante. Tem, mas é uma coisa diferente, é um pouco diferente. Na Europa temos a Áustria e temos outros países, salvo erro, mais dois, que têm isso em estudo. A Áustria já em funcionamento com bons resultados. Repara uma coisa, esse fundo aplica-se apenas aos trabalhadores que entrem e que sejam contratualizados a partir da publicação da lei. Não está a haver que haja na Europa ou em Portugal um emprego em grande escala a partir do próximo ano. E, portanto, isso só vai onerar os custos das empresas em relação aos trabalhadores que forem admitidos. Porque o fundo é um fundo de capitalização pessoal. Por outro lado, isso vai permitir que as empresas, quando atravessarem momentos de dificuldade e tiverem que reestruturar ou tiverem que despedir, usando o termo claro, não é? Tenham capital, tenham custos menores, tenham capital, tenham possibilidade para fazer. Mas não só. Para os trabalhadores que depois vão sair por eles próprios, por iniciativa do trabalhador, ou que saem porque atingiram a idade da reforma, o fundo reverte novamente para a empresa. Na prática, a empresa não está a ter um dispêndio, não está a ter um custo. Está a ter uma imobilização financeira. Eu diria que o custo desse fundo para as empresas é apenas o custo da imobilização financeira. Porque o capital continua a pertencer à empresa. Está a ver? E se calhar um custo de evolução financeira. Eu penso que a Confederação do Comércio... Pode ser menor o custo, não é? A prazo até pode ser menor. A prazo é menor, claro. É evidente que pode ser menor. Eu penso que a Confederação do Comércio não estará a ver bem o problema. Se calhar ainda não o estudou devidamente, nem do turismo, ainda não estudou os seus impactos devidamente e, portanto, não estarão a ver bem o problema, até porque não vejo o setor de comércio com capacidade de empregar muita gente nos tempos mais próximos. E, sendo assim, o fundo para eles não vai representar nenhum acréscimo. Nós não temos dúvida que o fundo é uma arma interessantíssima quando tentamos reestruturar uma empresa. Isto é fundamentalmente aplicável às empresas industriais e não às empresas comerciais. E quando tentamos reestruturar, muitas vezes uma empresa não se reestrutura porque não tem capacidade financeira para pagar as indemnizações. E o que é que nós arriscamos? É que uma empresa que tem 600 trabalhadores, têxtil, calçado, madeiras, e que não é rentável com 600, mas é rentável com 300, acaba por continuar a elaborar com 600 porque não tem capacidade para fazer a reestruturação e sucumbe. E quando sucumbir, perde-se 600 trabalhadores e perde-se a empresa. Perde-se o aparelho de produção, que é um dos aspectos para nós mais graves. Isto vai, por outro lado, dar-nos mais confiança quando estamos a admitir pessoas. Porque sabemos no dia em que tivermos que dispensar essas pessoas, temos um mecanismo de apoio que nos vai permitir mais facilmente ter essa atitude. E, portanto, de alguma forma, estimula-nos a sermos mais ativos ou mais proativos, como agora muito se diz, na contratação de novos indivíduos.